Houve um silêncio no céu? Fomos arrebatados e não percebemos? Vamos, amados. Isso, Toninho, é isso aí mesmo. É isso mesmo, olha, Toninho nos ajuda bastante, né? Então, queridos, é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Imediatamente, aonde é que nós vamos? Temos um encontro nos ares com Cristo e a igreja que está embaixo da terra. Temos um encontro nos ares. Aonde nós vamos? Aonde nós vamos? Para as bodas do Cordeiro? Vamos celebrar as bodas do Cordeiro? Ou nós estaremos no tribunal de Cristo? No tribunal de Cristo. Eu entendo, você pode não concordar que não vai fazer diferença. Não faz diferença. Eu entendo que o primeiro passo ao nos encontrarmos com Cristo nos ares, nós estaremos nos dirigindo para o tribunal de Cristo. Dentro do estudo escatológico, dentro do que nós estamos aprendendo, não é? Há um ponto fundamental. Notem bem, existe um ponto fundamental que é desprezado pela igreja. Não é explorado pela igreja, pelos pastores. Eu me lembro que eu já preguei sobre isso muito tempo lá atrás, mas chegaram muitas pessoas depois, que não conhecem, que não sabem do que eu vou falar nesta noite. E é desprezado por falta talvez de conhecimento. Então, o que acontece? Trata-se da recompensa da vida terrena do crente. Trata-se da recompensa da vida terrena do crente, do cristão, do salvo, daquele que foi arrebatado, não é? E eu quero dizer uma coisa para você que na minha cabeça, e na cabeça de muitos teólogos, né? Eu sou teólogo também, existe, né, muitas vezes uma confusão, mas na minha linha de pensamento, a recompensa do cristão, da vida terrena do cristão, quando nós estaremos diante do tribunal de Cristo, que é o primeiro passo após o arrebatamento, na minha concepção, não é? Não se mistura com salvação. Estaremos diante do tribunal de Cristo e não tem nada a ver com a salvação. Se nós estivermos diante do tribunal de Cristo, quer dizer que nós já nos livramos. Nós já nos livramos do inferno. O crente que comparece, presta atenção, diante do tribunal de Cristo, ele já se livrou do inferno, do lago de fogo. Não misture, não confunda tribunal de Cristo com trono branco. Tribunal de Cristo é uma coisa, trono branco é outra coisa. Tribunal de Cristo, nós, a igreja salva, vai estar lá. Trono branco, os não salvos estarão lá. Irão para lá. Sabe, amados? E também, não quero entrar nesse detalhe, só para acrescentar um pouquinho, e aqueles durante o milênio, eles vão se apresentar depois lá. Né? Então, o tribunal de Cristo é para a igreja que será arrebatada e a igreja que está embaixo da terra. Então, eu quero falar, né, o que importa. Então, se nós vamos aparecer, teremos que comparecer, seremos levados diante do tribunal de Cristo, eu quero falar para que estaremos diante do tribunal de Cristo. O que nós temos que fazer lá? Por que nós iremos lá? Então, eu quero falar a respeito dos galardões e das coroas que a palavra de Deus fala que serão dadas aos salvos. Galardão e coroa é para salvos, é para crentes fiéis.
não apenas para os salvos, né? Tem muitos salvos que não receberão galardões e coroas. Galardões e coroas é para o crente, é para o salvo fiel, não é? Coroa, para o crente fiel, fiel em Cristo Jesus. Existem diferentes tipos de recompensa para os salvos, diferentes tipos de recompensa. Isto, né? Esta recompensa, ela se dará de acordo com a nossa fidelidade a Cristo. A recompensa se dará de acordo com nossa fidelidade a Cristo durante a nossa vida terrena. Durante a nossa vida terrena. Abra sua Bíblia. Final de todas as coisas, é o final de todas as coisas, último capítulo da Bíblia. Verso de número 12. Não pergunta para mim, pastor, qual é o capítulo, hein? Senão vão levar nota 0 na escola bíblica. Apocalipse, último capítulo, verso 12. O que está escrito aí? O que está escrito aí? Leia, crente, salvo, leia. E eis que venho sem demora, e comigo está o que tenho para retribuir a cada um, a todos, segundo as suas obras. Crente folgado. Crente folgado. Vamos trabalhar. Vamos fazer obras. Porque Cristo vem sem demora para galardoar o salvo, segundo as suas obras. Está na hora do crente acordar dentro da igreja. Jesus está voltando e tem crente que não faz nada dentro da igreja. Tem crente que vem no culto para dormir e para brincar no celular. Aliás, não deveria nem trazer celular na igreja, a não ser que a Bíblia está no celular. Aí eu concordo. Não é verdade? Então, eis que venho sem demora e vou galardoar os salvos segundo as suas obras terrenas. 1 Coríntios capítulo 3, verso 14. 1 Coríntios 3, 14. Uma voz bonita, por favor, que atinja aqui o meu microfone aqui, para que quem está em casa possa ouvir. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se as obras que nós fizemos aqui prevalecer, permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Aí, está vendo? Ainda que ele tenha a obra que não sirva para nada, ele já está salvo. Vocês estão entendendo? Então, não é questão de salvação. É questão de receber prêmio, receber recompensa. Se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Mas está salvo, né? Que passe pelo fogo, estando salvo, já é alguma coisa. Não é? Então, amados, e quando nós vemos outros versos anteriores, né? No verso 11, o Paulo diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento,
além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, as obras nossas terrenas, o que nós fazemos aqui nessa terra, quando eu falo em obras, eu falo de coisas direcionadas às coisas de Cristo, ao serviço cristão. Não estou falando aí, pastor, o irmão aqui, eu corto o cabelo a semana inteira, vou até as 10 da noite. Não, isso não vale. Estou falando serviço do Senhor. Estou falando em cumprimento à palavra de Deus. Estou falando desse tipo de obra, irmão. Não é? Então, se permanecer, vai valer. Se queimar pelo fogo, não vai valer. Não vai, né? É o fogo que vai provar as obras que nós realizamos aqui. E nós temos um pouquinho de entendimento, não foi feito um estudo precioso a respeito disso, mas quando a Bíblia fala em ouro, a Bíblia fala em obras que glorificam o nome do Senhor. A Bíblia, quando fala em ouro, fala em obras que vêm para glorificar o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. O que eu faço quando eu sirvo a Deus? O que eu faço é para a minha glória? É para eu me aparecer? É para mim crescer? É para mim ficar famoso? É para mim ganhar dinheiro? Será queimada. Então aí está o quê? A intenção do coração. Por que eu canto? Por que eu prego? Por que eu oro? Por que eu jejuo? Então, ouro, a obra que vale, a obra que é ouro, ela tem que glorificar, tem que ser para a glória do Senhor. Se for para a glória do homem, vai se queimar. A Bíblia, quando fala em prata, a prata é símbolo de redenção. Os filhos de Israel lá no Antigo Testamento, eles eram pagos com prata. Eles eram comprados com prata. E nós? A nossa redenção foi feita por quem? Por Cristo Jesus. A prata dava a redenção, libertava os filhos dos judeus. Nós fomos libertos, não é? Pelo sangue do nosso Senhor Jesus. A Bíblia, quando fala em pedra preciosa, não é? Fala do quê? É um dos símbolos do Espírito Santo. É um símbolo do Espírito Santo. E o que nós entendemos? São as obras feitas através da nossa vida pelo Espírito Santo, não pela nossa carne. Obras realizadas pelo Espírito Santo, não pela minha capacidade, não pela minha capacidade de pregar, pelo meu jeito, né? Pelo meu conhecimento que eu adquiri através, tem pregadores aí, vocês veem na Bíblia que tem, né, uma palavra que é tremenda, mas o que é? Fruto de estudo, é fruto de algo que ele, não é, a gente percebe. Nós usamos muito método, né, na carne e no espírito. Tem pessoas que fazem tantas coisas, mas é através da carne. E não quero crucificar, mas eu quero dizer que pode ser, não estou julgando, pode ser que essas obras feitas na carne, elas podem se queimar, podem não ter valor, tá? E quando nós olhamos o contraposto das coisas, né? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, e esse mesmo será salvo, todavia, através do fogo.
Sabe, amado, que obras que perecerão? A palavra de Deus fala que as obras de madeira. Madeira, se for madeira, vai queimar pelo fogo. Madeira simboliza o quê? Coisa terrena. Coisa terrena, a árvore nasce, cresce, é lançada ao fogo, desaparece, apodrece. Quando a palavra de Deus fala em feno, feno sabemos que é capim, e é uma erva seca. São obras o quê? Aparentes. Então são obras aparentes que nós entendemos que são pessoas que fazem coisas com segundas intenções, fazem a obra de Deus com segundas intenções, para arrumar a sua vida. Usam como um profissionalismo, como uma profissão, para o seu bem próprio, procura satisfazer-se a si mesmo, se envaidecer, se enriquecer através dessas coisas. Mateus capítulo 6, acompanha comigo. Jesus está ensinando os seus discípulos, e se eu não me engano, é o Sermão do Monte. No verso de número 2, ele diz assim: quando, pois, deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Quer dizer, vai chegar, eu dei esmola, eu fiz isso, você, né, eu vou dar um testemunho, pastor, quero dar um testemunho, você pega o microfone, olha, eu dou tanta cesta básica na igreja, eu corto tantos cabelos por mês para uma instituição aí, e, né, para o pastor falar, olha, você viu que homem de Deus? Para o prefeito falar, você viu como que eles fazem? Então, o que ele já recebeu? A recompensa aqui. Ele está recebendo um certo benefício, então o que vai acontecer? Vai se queimar. É palha, aliás, é feno, vai se queimar. Não tem valor, é o que Jesus disse, já recebeu a tua recompensa, para você não tem galardão, porque você já recebeu na terra. Amados, deixa para receber lá em cima. O que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. O que a direita faz, a direita faz, a esquerda não precisa saber. E assim, né, não temos que tocar trombeta por aquilo que nós fazemos. Olha o verso de número 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam as suas recompensas. Irmãs Célias, não é? Orar para os outros ficarem, nossa, como ora aquela irmã, vai na praça lá, fica lá, estendendo as mãos, ficam lá, não é? Esperando depois receber um galardão lá no tribunal de Cristo. Jesus fala, você já foi aplaudido lá embaixo. Você já foi exaltado no altar, o pastor exaltava você no altar lá. As pessoas exaltavam vocês lá. Não tem galardão. Tudo que você recebe glória aqui na terra, você não tem galardão. Olha o verso de número 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Coitadinho dele, olha, aquele pastor jejua toda semana, né? Ele vai olha, presta atenção. Irmãos, estou indo no monte lá, não é? Eu estou indo no monte orar por você. Dá o seu pedido, liga cá, eu vou lá colocar o teu pedido. Nossa, que pastor espiritual. Uau! Esse pastor é pastor mesmo, ele vai lá no monte, ele vai levantar de madrugada e vai lá na mata orar pelo meu pedido. Nossa, esse pastor,
Coitado dele. Ele já recebeu a recompensa. Cuidado com o que você faz. Pode ser feno. Ainda que seja uma boa obra, pode se transformar em feno. Ser queimada e na hora do galardão você vai chegar: Senhor, jejuei, orei, curei. Mas você já recebeu. Jesus fala: filho, você já recebeu lá na terra. O que Jesus disse para o rico e para o Lázaro? Irmãos, são passagens semelhantes. Você já recebeu na terra, esse não recebeu, por isso que ele está agora aqui no bem bom. Você já desfrutou da sua parte na terra. Ele, coitado, ele não tinha nem comida. Amados, então, quando a Bíblia também fala em palha, presta atenção, quando a Bíblia fala em palha, o que é uma palha? Palha é totalmente irresistente. Queima com facilidade. O vento sopra, ela voa, ela vai para qualquer lugar. Ela não tem lugar certo. A palha, você não pode deixar ela aqui e vir procurar ela aqui, que você não vai achar mais ela aqui nesse lugar. Ela não estará mais aqui, uma palha. Ventou, você não acha mais. Sabe, amados? São obras que não permanecem. São pessoas que não têm firmeza. São pessoas que são inconstantes na sua fé. São pessoas que fazem coisas, mas não têm consistência naquilo que faz. Efésios capítulo 4, verso de número 14. Efésios 4, 14. Quem achou, lê para mim. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Então, não sejamos como meninos. Não sejamos enganados, não sejamos levados como palhas para qualquer lugar. Temos que ter firmeza, temos que ser perseverantes, temos que permanecer firmes. Sabe, amados? Então, o apóstolo Paulo, ele diz que as nossas obras, aqui terrena, serão provadas pelo fogo. As obras que não se queimarem no fogo, é essas que vão receber galardão, recompensa. Todos os crentes deverão comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos os crentes, irmãos. Todos os salvos terão de comparecer diante do tribunal de Cristo. Versículo que lemos muito nesse tempo, 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem e o mal, o que tiver feito através do corpo, gente. Vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados por Ele, segundo tudo aquilo que nós estamos fazendo com nosso corpo, enquanto estamos vivos, antes de sermos transformados, antes do arrebatamento. Importa. Não é você queira ou não, nós vamos comparecer, todos os crentes vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso de número 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Paulo, pelo que ele fez, ele tinha certeza.
Ele tinha como certo, porque ele está falando aqui do seu fim, ele está falando da sua morte, mas ele tinha uma coisa certa na vida dele: eu vou comparecer, o que eu fiz, eu vou comparecer diante do justo juiz, naquele dia, no dia que está marcado, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda, todos aqueles que esperam pelo arrebatamento, todos aqueles que morrem aguardando o arrebatamento. Vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para recebermos as nossas recompensas. No tribunal de Cristo, como falei, somente os salvos irão comparecer. E reafirmo para vocês, somente para serem retribuídos. Os não salvos, eles não participam. Por quê? Para começar, eles nem ressuscitarão na vinda do Senhor Jesus Cristo. Eles serão guardados para o último dia, que está lá, Apocalipse, capítulo 20, no verso 11 ao 15, aí eles ressuscitarão para estar lá diante do trono branco. Para serem julgados, para receberem galardão, não. Somente para serem sentenciados. Sentenciados. Você, isso. Lago de fogo, lago de fogo, lago de fogo, somente para serem sentenciados. Ok, pastor Leandro? Ok, ela está vendo? Amados, repito para você, não podemos misturar salvação e recompensas. Estou falando do tribunal de Cristo. Já salvos estarão lá, para receberem as suas recompensas. Mais uma vez eu vos explico, a salvação é pela graça de Deus. A salvação é imerecida. A salvação é dom gratuito de Deus. A salvação é pela fé. A salvação é sem dinheiro. A salvação é sem trabalho. Falei de salvação. É assim que nós alcançamos a salvação. Existem crentes que a vida inteira sentam naquele banquinho lá, não fazem nada, são salvos. Por quê? Porque a salvação é pela graça de Deus. Porque a salvação não é para quem merece, não é para quem trabalha. Porque a salvação é dom gratuito de Deus. Porque a salvação é pela fé. Amado, falei da salvação, agora eu falo da recompensa. A recompensa, ela vem através dos galardões. Ela vem através da coroa. E é por, agora sim, é por merecimento. A recompensa, os galardões, as coroas, é por merecimento. A recompensa é o salário pelo serviço prestado ao Senhor enquanto vivemos aqui nessa terra. Eu quero dizer uma coisa para vocês, aqui o menor serviço prestado ao Senhor, ele tem um certo valor. Qualquer serviço, por menor que seja, ele tem valor diante de Deus, qualquer coisa. Entenda uma coisa, amados, a recompensa, ela depende do crente, através do serviço prestado, a salvação depende de Cristo. A recompensa depende de mim, do meu trabalho, do meu serviço. A salvação depende de Cristo. É Ele que nos dá, pela graça, se crermos. A recompensa, ela olha a fidelidade do crente. A salvação olha para a fidelidade de Deus,
Deus é fiel. Ele prometeu, Ele vai cumprir. O galardão, a coroa, depende da minha fidelidade a Ele, do meu serviço, daquilo que foi outorgado a mim. Então, amados, galardão, ele está muito relacionado com talento que Deus te dá. Galardão, serviço. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Aqui está falando para crente. Mateus 25, 14 está falando para crente, salvo. E ele diz aqui, pois será como um homem que ausentando-se do seu país, quem é que ausentou do país? Chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. O que Jesus nos confiou? A obra dele aqui, o Evangelho. A um ele deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então ele partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar e com eles ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas aquele que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o seu senhor daquele servo e ajustou conta com eles. E ajustou conta com eles. Se o Senhor lhe deu 1 talento, se o Senhor lhe deu 2 talentos, se o Senhor lhe deu 3 talentos, 5 talentos, você tem que usar esses talentos. Porque é através desses talentos que você serve, que você presta serviço, que você vai, é esses talentos que Ele te deu, que vai lhe dar galardão, a tua fidelidade ao talento que Ele deu, vai voltar para você em forma de galardão, em forma de coroa para você. É a recompensa. Agora aquele coitado que recebeu apenas 1 talento, ele ficou com medo. Então, amados, o que a palavra de Deus quer? Eu não sei fazer muita coisa, eu não tenho muito talento, mas alguma coisa você sabe fazer, meu amado. Alguma coisa, Deus, Ele não é injusto que não deu nenhum talento para alguém. O grande problema é que Ele fala, mas eu só sei fazer isso, faça isso. Não sepulte, não enterre o seu talento. Trabalhe na obra. Ele te deu talento para cantar, cante, louve. Ele te deu talento para pregar, pregue. Deu talento para ensinar, ensine. Sabe, amados? Tem pessoas que são talentosas, e isso é coisa de Deus. Não pergunta para mim por que pastor que ele deu 5 para 1, 3 e 1 para 1. A importância é, se Ele me deu 5, eu tenho que usar. Por isso que a gente vê pessoas talentosas, irmãos aí, que faz isso, faz aquilo. É Deus quem deu. E Ele tem que, a verdade, usar todos os talentos. Quantos talentos sepultados. Eu não acredito num Deus injusto que não deu pelo menos 1 talento. A minha Bíblia diz que Ele deu pelo menos 1 talento para cada um. Estou falando de recompensa, não estou falando de salvação. Sabe, amado? E ele diz aqui, olha aqui. Disse o Senhor, aproximando, ele voltou, chegou perto, no verso 20 eu estou, aquele que lhe deu 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei. Ele ganhou 5 do Senhor, quanto que ele devolveu? 10. O Senhor deu 5, ele entregou 10.
Quanto talento você recebeu, irmão? Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, olha aí, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Aproximou-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Quanto talento ele levou? Entregou? 4 talentos. 4 talentos. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que é homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o talento. Eis aqui o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor: servo mau, servo negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirar-lhe-ei, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10. Porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe, amados, é por isso que tem pessoas dentro da igreja que andam assim, ó. Existe ministro que anda assim, porque ele está fazendo aquilo que você não faz. Ele está tendo que fazer aquilo que você não faz. Aquilo que aquele que recebeu 1, que era para fazer aquele 1, está sobre a costa daquele que recebeu 5 talentos. E ele está tendo que fazer daquele que recebeu 1 e não está fazendo. É por isso que a gente vê tantos aí dentro da igreja, sobrecarregados, não tem tempo para nada, não tem tempo para a família, não tem tempo para isso, não tem tempo com aquilo. Por quê? Alguém está deixando de fazer alguma coisa. Alguém está enterrando o talento dentro desta grande obra que nos foi confiada. Eis que venho sem demora para distribuir o galardão. A recompensa, ela reconhece e paga o mais simples e pequeno tipo de serviço prestado. A recompensa, o galardão, a coroa, ela é dada ao mais simples, aquilo que é mais simples que você possa fazer no reino de Deus, você vai receber. Ainda que você ache que não valha nada, mas o Senhor vai lhe recompensar, amado. Tudo tem recompensa. Mateus capítulo 10, verso 40, olha aí, as recompensas. O Senhor Jesus está falando dos estímulos, Ele está falando das dificuldades, Ele está falando para os apóstolos, Ele está dando instrução para os discípulos aqui. Ele está ensinando, Ele está falando como tem que ser, como tem que agir. Olha aí, no verso 24, Ele está estimulando. Depois, no verso 34, Ele está falando que é difícil, que vai ser difícil. Irmãos, é difícil fazer isso? Tudo é difícil fazer, amados. Nada é fácil. Tudo é difícil, mas não é a dificuldade que vai nos impedir de fazermos alguma coisa. Não é a dificuldade que vai nos colocar num banco, numa cadeira de roda, amados. Existem pessoas que estão numa cadeira de roda, não tem perna, não tem nada, cantam, pregam, jogam futebol, jogam basquetebol, fazem tanta coisa, não tem mão, mas desenham com os pés. Não tem desculpa, meu irmão. As dificuldades, aqui ó, as dificuldades vão acontecer. Mas eu estou falando de talento. Verso 40. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou.
Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Ele está falando de honra aqui, viu? Jesus está falando de honra. E muitos não honram, não têm o princípio de honra. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, quando você reconhece que é um profeta, recebe ele, trata-o como profeta, você vai receber um galardão também de profeta. Você não precisa ser profeta, mas se você, o fato de você o reconhecer, de tratar ele como profeta, você vai ter um galardão de profeta. Você vai ser como o profeta. O fato de reconhecer, você vai receber o galardão igual dele. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Quem reconhece, havia um homem justo, reto, íntegro na face da terra, chamado Noé, chamado Jó. Quem reconhece, também o galardão que ele vai receber como justo, você também vai receber. Eu disse que as menores coisas que fazemos têm recompensa. Olha o verso 42. Quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser esse meu discípulo, na verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Quem trouxe essa água para mim? Quem trouxe? Recebeu o galardão dele. 2 galardão. Deus paga. É Deus quem paga. Agora, se ele recompensa um copinho de água, o que ele quer dizer? Eu não estou falando que é um copo de água, irmãos. Isso é para simbolizar. Um copo de água não custa nada. Um copo de água hoje vale, mas não valia nada um copo d'água antigamente. Se pegava na bica, a água era pura, era cristalina. Não custava dar um copo de água. O que Jesus está dizendo com isso? Não é esse copo de água aqui. Ele está falando que o mínimo que nós fazemos, as pequenas coisas que nós fazemos para Deus, no serviço, na obra, não é? Eu limpei o púlpito lá. Olha, estava desarrumado, chega a irmãzinha aqui, né? A irmãzinha chega lá, mas aquele tapete está fora de posição, está feia a casa do Senhor, eu vou lá arrumar aquele tapete. Vale alguma coisa, irmã? Para Deus vale. Eu posso nem perceber que a irmã arrumou o tapete, mas vale para Deus, tem recompensa. Você está entendendo, irmão? Amém, irmão? Eu estou falando para a igreja arrebatada. Eu estou falando para salvo. Sabe? Então, presta atenção nisso. A recompensa reconhece e paga o mais simples e pequeno tipo de serviço. A salvação ignora o melhor e o maior tipo de serviço prestado. Para a salvação não importa o que você faz. Eu fiz tanta coisa que você faz, para a salvação não vale nada. Eu estou dizendo com o ímpio, aquele que não tem Jesus. Eu estou falando dele. Ele pode fazer obras, pode fazer caridade, pode fazer assistente social, onde for, mas se não tiver Jesus, vai para o inferno. E estão entendendo, amados, a diferença? Salvação, para a salvação não conta o tamanho e o tipo de serviço. Mas para a recompensa, para o galardão, conta o tipo e o tamanho do serviço que você presta a Deus. Na linguagem do galardão, é vosso trabalho de amor ao Senhor. Então servi ao Senhor. O que ele disse lá? Servo fiel, fosse fiel no pouco, te colocarei no muito, eu vou te recompensar. Sabe, amados, a linguagem da salvação
quando se fala de salvação, o que é que Jesus fala? Não vem de vós, é dom de Deus, e nisso está o amor de Cristo. Nisso está o amor do Pai, em lhe dar a salvação por aquele que não faz nada, por aquele que não merece, mas aceita Jesus como seu Senhor. Que Deus é esse? Jesus disse que Ele vem e quando vier, trará recompensas para dar aos homens de acordo com aquilo que fizerem na terra. 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 4. 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. É satisfazer aquele que o chamou. É servir aquele que o chamou, que o convocou para a boa obra. Sabe, amados? Então Deus, Ele nos trata de uma forma toda especial. Sabe, querido? Deus, Ele nos trata, Deus, Ele é justo. Deus, Ele é fiel com aquilo que Ele estipulou na sua palavra para nós. Quando que ocorrerá isso? Como falei no princípio, no tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, vamos lá, as mãos, e a palavra de Deus trazem tantas coisas sobre aquele que prega o Evangelho, que alcança almas, não é? Nas coroas nós vamos estar falando disso. Então o tribunal de Cristo, logo após o arrebatamento da igreja, como disse, incluindo os crentes que morreram em Cristo, que ressuscitarão, e a igreja arrebatada. Será no céu. O lugar, eu não sei, o lugar no céu, não sei, não tenho essa visão. Será um lugar talvez especial. Será um lugar onde a vida dos crentes, na verdade, onde a vida dos salvos serão avaliadas. Serão avaliadas segundo o nosso trabalho, mas apenas com o propósito de retribuição, conforme nossas boas obras e nossas dignas obras que realizamos aqui para o Senhor, nessa terra. 1 Coríntios, capítulo 3, verso de número 12, estou recapitulando aquilo que falamos. Se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifestará-se toda a obra de cada um, pois o dia vai demonstrar o nosso tipo de obra. No tribunal de Cristo, o julgamento dos crentes, recapitulando, não se refere à punição, porque em Cristo Jesus, nós cremos que nós já estamos livres da condenação. Hebreus capítulo 8, verso de número 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei, diz a palavra de Deus. Eu vou agir com misericórdia. O crente não precisa temer, não precisa tremer diante do tribunal de Cristo. Podemos ir lá, tranquilos, porque a intenção, na verdade, é coroar, a intenção é galardoar, a intenção é recompensar, a intenção é pagar. A intenção de Cristo lá no tribunal é isso. Paulo escreve em sua carta aos Romanos, capítulo 8, verso 1: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. A palavra grega, não vou
falar essa palavra, porque não adianta. Mas a palavra grega aqui que traduz galardão, aonde se refere ali nas passagens bíblicas de Mateus, quando Jesus fala no capítulo 5, Mateus 5, 46, e Paulo fala em Romanos 4, 4. A palavra galardão no grego significa salário, significa pagamento, significa recompensa. Salário, pagamento. Amados, nós vamos receber no céu, nós vamos receber o salário daquilo que nós estamos fazendo aqui. O Senhor vai nos pagar, o Senhor vai nos retribuir, irmãos. Ninguém contrata ninguém, nenhum empregado, nenhum patrão contrata um empregado que não lhe pague nada. Ainda que seja um miserável salário mínimo, mas ele paga, ele contratou, ele paga. Se o homem que é o homem faz isso, quanto mais Deus fará. Ele nos contratou, Ele nos chamou para a sua seara, para fazermos a sua obra, Ele vai nos pagar. Deus vai pagar. Sabe qual é o problema da igreja? O problema da igreja é que não faz nada, porque muitas vezes quer receber elogio, quer quer que seja glorificado o nome dele. Está vendo, irmão, fulano de tal, o que ele faz? Então ele quer receber elogios. Ele não faz nada porque ele não recebe nada. Eu não ganho nada, quem tem que fazer é o pastor que ganha. É o pastor que ganha salário, é ele que tem que pregar, é ele que tem que visitar, é ele que tem que fazer isso ou aquilo. Eu não sou pastor. O pastor recebe do dízimo que vocês ofertam, que vocês dão de bom coração. O pastor recebe da igreja aqui, dinheiro aqui. Vocês que fazem a obra, que não ganham nada, vão receber lá, amados. Vão receber lá em cima. Vocês querem receber salário da igreja? Ou quer receber do céu, da mão do Senhor Jesus? Aqui, servo. Aqui, meu funcionário. Aqui, meu empregado. Está aqui. Você fez isso, ele vai puxar a caderneta lá, as suas horas. Lembra, Caiano? Quando nós cortávamos cana, chegava lá, media os metros, né? E você já fazia o cálculo. Hoje ganhei tanto. Ganhei tanto. Hoje eu ganhei o dia. Hoje não fiz nem para o fumo. Hoje não fiz para marmita. Tem crente aqui na igreja que não faz para o fumo. Não faz para o fumo. Não faz nada. Ele vai pagar, tem uma caderneta lá, que ele está anotando tudo. O livro da vida, o livro das obras, está lá, tem um livro. Cada um de nós temos um livro. A palavra de Deus diz lá, Apocalipse, vimos que os livros se abrirão, não é um livro, são vários livros que abrirão o livro. Tem um livro das nossas obras, e vão se abrir, e é lá, o livro das nossas obras vai se abrir no tribunal de Cristo, e ele vai pegar, irmão Antônio, vamos pegar o seu livro, e ele vai começar a ver lá. Ah, irmão Antônio. Ah, irmã Deolinda. Eu não estou brincando. Eu não estou brincando. Colossenses capítulo 3. Estou terminando já, fica tranquilo, eu quero terminar esse assunto. Os outros não podem passar da hora, mas eu posso. Eu sou o presidente? O presidente pode. Colossenses 3. Irmãos, palavra de Deus, vocês têm que ter sede e vontade. Né? Ninguém está reclamando, eu estou falando isso. Colossenses capítulo 3, verso 22. Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor.
tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor recompensa, galardão. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz justiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. E ele continua falando, irmãos. Eu quero dizer, Deus vai muito mais além. Aquilo que você faz, que o teu patrão não reconhece. O Senhor está falando, se você serve, né? Se você serve ali, injustiçado, Ele é a tua justiça lá em cima. Ele é a tua justiça. Tem pessoas que trabalham comigo que são verdadeiros anjos de Deus. São anjos de Deus que trabalham comigo, anjos de Deus. Eu sei que não fazem por dinheiro. E aquilo que eu posso, eu faço, mas o que eu não posso, Ele está recebendo em dobro. O Senhor está registrando porque Ele está fazendo, porque sempre eu estou fazendo para um homem de Deus. Amados, preste atenção na tua vida, no seu dia a dia. O Senhor é justo. Ainda que nós falhamos com o homem, o Senhor é justo. Não é? Existem vários tipos de galardões. Vários tipos de galardões. Como vemos ali em Mateus, capítulo 10, galardão de profeta, galardão de justo. Galardão de profeta, galardão de justo. Encontramos apoio bíblico, eu não vou ler porque já estou terminando mesmo, você pode marcar ou ver depois na filmagem que está arquivado no nosso site. Mas encontramos apoio bíblico tanto no Antigo como no Novo Testamento, não é? Para galardões. Desde Abraão, Gênesis 15, verso 1, o Senhor fala do galardão de Abraão. O Senhor fala do galardão de Abraão. E Deus fala muito mais. Abraão, abençoarei todos aqueles que te abençoarem. Abençoarei todos aqueles que te abençoarem. Eu sou um homem, meu irmão, muito abençoado. Muito abençoado. E quantas pessoas são abençoadas porque me abençoam? Deus usa pessoas para me abençoar. E eles são abençoados. São abençoados porque me abençoam. Eu sou filho de Abraão. Eu sou filho de Abraão. Você tem que ser filho de Abraão. Você tem que ser bênção na vida das pessoas. O Senhor chamou Abraão, não era para ele ser abençoado. O Senhor chamou Abraão para ser bênção. Ele falou, Abraão, estou te chamando. Você vai ser bênção para o povo. Tem crente que é pesadelo na vida dos outros. Tem crente que é um tormento na vida dos outros. Fomos chamados para sermos bênçãos. Encontramos apoio bíblico. Você pode anotar, ou veja depois. 2 Crônicas, capítulo 15, verso número 7. Isaías, capítulo 40, verso número 10. Isaías, capítulo 62, verso número 11. Mateus, capítulo 16, verso número 27. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 8 e verso 14. Efésios, capítulo 6, verso 8. Apocalipse, capítulo 2, verso 23. Apocalipse, capítulo 11, verso 18. Apocalipse 22, verso de número 12. Eis que venho sem demora para retribuir os meus servos, os meus escolhidos. Amém, amados? Servo fiel, as tuas obras
Ainda que o pastor não veja, Deus está vendo. Ainda que o teu patrão não veja, Deus está vendo. E o livro da vida, o livro das obras, quando estivermos lá diante do Todo-Poderoso, Jesus Cristo, é Ele é o juiz, é Jesus que vai nos julgar, porque a obra é dele. É Ele que sabe o que edifica e o que não edifica. É Ele que sabe o que foi bom e o que não foi bom. Precisamos de um avivamento. Quando falamos em avivamento, nós falamos em serviço. A igreja precisa se levantar, fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. Quarta-feira que vem eu vou falar das coroas. Vamos colocar em pé. Que você seja impactado por esse ensino, por essa palavra. Compartilhe, alerte aquele que você vê que não faz nada, aquele que você vê que faz para ganhar dinheiro, para se aparecer, para ficar famoso. Amado Deus e amado Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Senhor, faz de nós, faça desta igreja uma serva fiel. Ó Deus, uma igreja que se envolve com a Tua obra, uma igreja que se envolve com o Evangelho, uma igreja que trabalha, uma igreja que age, uma igreja que serve, Pai. Ó Senhor, que possamos usar os nossos talentos, Pai. Ó Senhor, sabemos que temos talentos soterrados aqui nesta igreja. Sabemos que temos talentos mortos nesse lugar, Senhor. Ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Deus, o Senhor que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, o Senhor pode ressuscitar, o Senhor pode restaurar esses talentos que estão sepultados, Pai. Em nome de Jesus Cristo, desperta aquele que dorme. Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos, Pai, um avivamento neste lugar, queremos um avivamento nesta igreja, queremos ver homens e mulheres envolvidos com a Tua obra, trabalhando, servindo, não importando no que, em que lugar, mas pessoas que servem o Senhor, não somente dentro deste altar, mas na rua, em suas casas, onde estiverem, Pai, em nome de Jesus, porque nós cremos na recompensa. Porque o Senhor é fiel, o Senhor é justo juiz, e o Senhor diz na Tua palavra que o Senhor vem, o Senhor virá para retribuir cada um, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, Pai, guarda esta palavra em cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe.